É, pessoal, conforme os meses vão passando, as formas novas de inteligência artificial estão dando o que falar e previsões mais do que alarmistas estão se espalhando por toda parte. Será um apocalipse das inteligências artificiais? Será que a humanidade está condenada? Será que nossos dias estão contados, né? Olha só que coisa, traz aqui essa reportagem que eu li no site Monitor do Mercado, o seguinte título, não é? Inteligência artificial implodirá 85 milhões de empregos, prevê estudo. Esses estudos são fundamentais, não é? Mas não apenas esse site traz notícias catastróficas a esse respeito, também o próprio G1 aqui traz as previsões e observações do senhor Gary Marcus, que é um professor considerado anteriormente como um louco e alarmista no que tange à inteligência artificial e que vem acertando todas as suas previsões na área, não é? Vamos ver aqui o que ele prevê, vamos ver essa história da destruição de empregos aqui também. E não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo. R$ 1,99 por mês não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então, traz aqui essa reportagem a respeito da destruição de 85 milhões de empregos. Esses números são impressionantes, né? Isso foi trazido, na verdade, pelo Fórum Econômico Mundial, aquele pessoal lá do senhor Klaus Schwab, né? Olha que coisa. A previsão deles é que isso aconteça até 2025, até o final do ano subsequente, né? Estamos em 2023, 2024, até o final de 2025, 85 milhões de empregos desaparecerão em todo o mundo por conta da tecnologia da inteligência artificial. Olha só que coisa alarmista, não é mesmo? Por outro lado, eles dizem aqui que essa tecnologia vai levar à criação de outros 69 milhões de empregos. Então estamos falando aqui de um cenário com uma queda de 16 milhões de vagas no mundo todo. Não sei se chega a ser expressivo em função do tamanho da população humana, não é? Estamos falando dos próximos 2 anos, pode ser que a coisa se intensifique mais depois, vai saber, não é? E aí a pesquisa ainda afirma que 75% das empresas vão utilizar a inteligência artificial em algum momento e isso vai levar a uma alta rotatividade nas vagas de emprego, né? E aí, ainda de acordo com o relatório, 23% dos serviços que existem hoje serão transformados por causa da inteligência artificial e as perdas aí de vagas de trabalho, de empregos, são significativas, especialmente para os setores de administração, segurança, fábrica e varejo. E serão criados novos empregos nas áreas, especialmente aqui de educação, agricultura e saúde, não é? E pois bem, essa questão dos empregos, a gente sabe bem como é que funciona. Isso vale para qualquer tecnologia que é lançada, especialmente as mais disruptivas, como foi o caso da eletricidade, que acabou com 1 tonelada de empregos, como foi o caso aí do computador também, que acabou com uma quantidade enorme de vagas de trabalho, a robótica, a internet, enfim. Nós vimos os mercados serem reinventados, as indústrias, as atividades, a prestação de serviço serem reinventados completamente por conta de novas tecnologias disruptivas, inovadoras que apareceram. E as empresas veem nesse tipo de tecnologia um grande potencial para ganhos maiores, oferecer serviços mais eficientes ou então criar novos serviços, novos produtos que sejam mais atraentes para os consumidores. Então, há uma necessidade de se adequar a essas novas tecnologias e, em muitos casos, inúmeros empregos são eliminados nesse processo. Mas nem por isso, nem pelo fato de nós termos passado pela disrupção da eletricidade, da industrialização, da robótica, da computação, da internet, não é por isso que as pessoas estão passando fome hoje em dia, estão desempregadas. Na verdade, o padrão econômico mundial hoje é muito maior. Passamos por todas essas fases de milhões de empregos sendo destruídos e está todo mundo muito mais rico hoje apesar disso. Por quê? Porque o mercado de trabalho também se reinventa junto com os outros mercados. Os empregos são ressignificados e muita gente não se dá conta de que existem centenas, milhares, milhões de empregos precisando ser criados, que não existem atualmente, que as pessoas sequer sabem que podem existir, que vão atender demandas que ainda não existem também, mas que dependem de mão de obra disponível. Então todo mundo está empregado em atividades convencionais, falta gente para empreender em coisas que ainda não existem.
existem em novidades. Aliás, foi assim que surgiu grande parte das inovações tecnológicas do nosso tempo, né? Indivíduos criando algo que as outras pessoas sequer imaginavam que poderiam precisar um dia, né? Pense aí nos smartphones, nos computadores, em várias outras soluções também. Redes sociais, enfim, coisas que foram inventadas por pessoas que de uma forma ou de outra estavam ociosas, não estavam com um emprego formal e decidiram se dedicar a uma outra atividade, criar aí uma nova possibilidade de ganhos de renda e acabaram revolucionando o mundo em algum grau, não é? Então, hoje temos uma quantidade enorme de pessoas que estão em empregos que serão substituídos pela inteligência artificial, assim como no passado um monte de gente foi substituído pela internet ou pelos computadores ou pelos robôs. Então, sim, a inteligência artificial vai revolucionar os mercados e vai destruir um monte de empregos que existem hoje. O que isso significa? Que um monte de empregos que ainda não existem poderão ser criados. Isso vai representar uma maior inventividade para a humanidade, uma maior eficiência nos serviços que já existem hoje, novos serviços serão disponibilizados, novas invenções serão criadas, enfim, um mar de possibilidades será aberto diante da humanidade. Pense, por exemplo, quando a internet foi criada, o tanto de coisa que foi inventada na sequência por conta da existência da internet. Nossa vida está muito melhor hoje, não obstante o fato de que um monte de gente perdeu o emprego naquela época. É claro, para quem for demitido no primeiro momento vai ser ruim, vai ser chato, é uma coisa decepcionante, deixa a pessoa preocupada, mas as coisas se ajeitam no sentido macro, né? O mercado de trabalho vai se adequando à nova realidade, assim como as empresas também precisarão se adequar à realidade da inteligência artificial. As empresas não vão demitir porque elas são malvadas, porque elas não gostam dos funcionários, é porque é uma necessidade do mercado, uma necessidade dos nossos tempos que as empresas se tornem mais eficientes, né? E agora aqui, o que o senhor Gary Marcus traz de previsões catastróficas, além da questão da destruição de empregos aí, né? Ele disse aqui que o lançamento do ChatGPT, que convenhamos, foi o grande momento disruptivo das inteligências artificiais, elas já existiam antes, mas elas não estavam assim tão escancaradas para o grande público. Inteligência artificial caiu no gosto popular por conta do ChatGPT quando ele foi lançado, né? E nós estamos sendo levados então por conta disso ao momento Jurassic Park, só que das máquinas, né? Citando aí o filme do Steven Spielberg, né? O grande clássico lá dos anos 90, quando os dinossauros saem de controle e tomam aquela ilha toda. Pois é, pode ser aí que as máquinas estejam saindo de controle então e nós estejamos com um problema grande para resolver por conta disso. E aí esse professor Marcus aqui, Gary Marcus, disse lá atrás, em 2022 ainda, 6 meses atrás, ele escreveu um artigo falando aí sobre os problemas que ele previa por conta da inteligência artificial e dentre eles ele colocou o seguinte aqui: talvez um chatbot vá magoar alguém tão profundamente que a pessoa será levada a acabar com a sua vida. Em 2023 nós talvez vejamos nossa primeira morte por um chatbot. Isso aconteceu de fato, ele acertou essa previsão. Fiz um artigo aqui falando sobre isso, inclusive. Um cara tirou a própria vida porque conversou com um chatbot lá e ficou meio deprimido. Então ele cita aqui uma série de problemas que podem surgir em relação à inteligência artificial. E aí ele aponta o seguinte, né? Os sistemas de inteligência artificial que temos agora não são bem controlados. Ainda não é uma situação terrível, mas as pessoas estão dando mais e mais poderes a eles. Ou seja, os sistemas estão recebendo mais informações, estão tendo mais capacidade de processamento, a inteligência artificial está sendo mais bem treinada e não há nenhum controle sobre isso. E eu já adianto para vocês que ele está falando aqui de controle estatal. Ele é um estatistazinho aqui, um esquerdinha no final das contas, não é? E nesse artigo que ele escreveu no ano passado, ele compilou 7 previsões sombrias, tem outras 6 além daquela da morte lá que a gente falou. Dentre elas aqui, ele falou o seguinte, que a versão mais nova do ChatGPT, que é a 4.0, se eu não me engano, né, seria um touro em uma loja de porcelanas, imprudente e difícil de controlar. Fará um significativo número de erros estúpidos de fazer balançar a cabeça em maneiras difíceis de prever. E aí aconteceu um caso bastante bizarro no mês de março aqui, não havia visto esse caso, mas ele é realmente interessante. Uma pessoa pediu para que o ChatGPT citasse acadêmicos que estão envolvidos em episódios de assédio sexual. E um
professor aqui chamado Jonathan Turley, professor de direito norte-americano, estava citado nessa lista aí. E o ChatGPT disse que o professor Turley fez comentários sexualmente sugestivos a uma aluna durante uma viagem ao Alasca e tentou tocá-la, e a evidência para isso aí seria uma reportagem do The Washington Post de 2018. Agora, olha só que interessante, essa viagem nunca aconteceu, a reportagem nunca existiu e não houve acusação nenhuma contra ele. Ou seja, o ChatGPT, o robô, criou uma calúnia contra esse professor aí. Olha só que coisa, né? E aí ele trata da questão aí, então, das informações da veracidade do que é gerado pelo ChatGPT e por outras inteligências artificiais e é veiculado a partir daí, não é? Então ele está falando aqui, inclusive, que nós estamos próximos de entrar em um ambiente da pós-verdade se nós não tomarmos providências, ou seja, o Estado tomar providências. E sim, isso é um grande desafio. A qualidade da geração de imagens, por exemplo, está cada vez melhor. Temos imagens altamente convincentes de pessoas, vídeos sendo criados, vozes sendo emuladas. E aí, como é que você prova que não é você em um vídeo fazendo determinada coisa? Como você prova que não é você em uma foto, que não é você em um áudio no WhatsApp ou em qualquer outra rede social, uma vez que as inteligências artificiais são capazes de emular muito bem isso aí e serão capazes de fazer muito melhor em pouquíssimo tempo, pode ter certeza disso. Pois bem, esse sim é um grande desafio em relação a essas novas formas de tecnologia. Como lidar com isso aí? Como separar o joio do trigo? Como manter a verdade no meio desse turbilhão de informações fabricadas por inteligência artificial? Como saber o que é real e o que é falso nessa história? Pois bem, eu não tenho a resposta, deixei para vocês me ajudarem a encontrar essa solução. O que eu sei é que a solução trazida pelo Sr. Gary Marcus aqui, que é a solução estatal, não vai funcionar porque o Estado é ineficiente em tudo e será ineficiente em matéria de controlar inteligências artificiais também, não tenha dúvidas disso. Mas então, o que você achou dessas previsões catastróficas, alarmistas a respeito das inteligências artificiais? Você acha que a coisa vai caminhar por aí mesmo? Ou é apenas um teor apocalíptico que não encontra fundamento na realidade? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu like, o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.